Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre particionamento no BigQuery, que é a principal técnica de otimização aí de consultas e armazenamento de dados no BigQuery. Esse vídeo vai ter uma abordagem mais teórica, o próximo vídeo vai ter uma abordagem mais prática, beleza? E estou deixando na descrição do vídeo um link para um artigo que eu fiz sobre particionamento e clustering, que é uma outra técnica que a gente vai ver daqui a alguns vídeos, ok? Quem quiser dar uma olhada lá, fique à vontade que vale a pena, ok? Valeu, pessoal. Vamos nessa. Bom, então, só para dar uma introduçãozinha bem rápida aqui, quais são as técnicas de otimização que o BigQuery oferece nesse momento, né? Particionamento, que a gente vai falar agora, e clustering, que vai ser no próximo vídeo, ok? Então, falando um pouquinho sobre particionamento, aqui a gente tem um exemplo que vai ser útil aqui para explicar um pouquinho como que isso funciona, tá? Por que o particionamento ele é utilizado? Ele é utilizado para reduzir o custo das consultas e, por consequência, o tempo de execução das queries, né? Então, é uma técnica aí amplamente utilizada que realmente traz muitos benefícios e é essencial aí para a saúde do ambiente como um todo, a nível de controle de custo e tempo de execução principalmente, ok? Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, qual que é o lance? A gente tem aqui um exemplo de uma tabela, ok? E ela é particionada pelo campo eventDate, tá? Nesse caso aqui, o data type desse campo é date, ok? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma query que filtra pelo eventDate, que é a partição. O particionamento nesse campo, o que ele faz na prática, tá? Os dados, por exemplo, do dia 1º, eles são agrupados e carregados, né, armazenados em shards separados em relação às outras partições, né? Então, os dados do dia 1º vão ficar separadinhos ali num canto, como se fosse uma gaveta, com uma etiquetinha lá falando, ó, aqui é do dia 1º. Os dados do dia 2 vão estar em outra partição, do dia 3 em outra, e assim sucessivamente, ok? E essa estrutura de armazenamento, né, ela vai ficar guardada na forma de metadados. Então, o que acontece? Nesse exemplo de query aqui, que a gente está filtrando pelo eventDate, o que acontece? Você não vai precisar fazer uma varredura completa na tabela para buscar os dados do dia 3 e do dia 4. Como a gente está filtrando pela partição, o que vai acontecer? A gente só vai consultar os metadados. O BigQuery vai lá e fala, olha, eu tenho dado para o dia 3 e o dia 4, como esse campo é a partição, isso vai estar armazenado na forma de metadado. Então, por exemplo, se não existirem dados para essas partições, antes de você executar a consulta, o BigQuery já vai te informar que ela vai escanear 0 bytes. Por quê? Porque não tem dado. Agora, se a sua tabela não for particionada, você vai ter que varrer ela por completo para descobrir isso. Então, é nesse sentido que o particionamento ele reduz o custo e o tempo de execução. Porque como essas informações elas são armazenadas na forma de metadados, antes de varrer a tabela, o BigQuery vai consultar os metadados para ter essas informações. Então, a consulta dele vai ser otimizada no sentido de descartar as partições desnecessárias e ter assertividade. Ele já sabe ali onde que estão os dados da partição que você quer, ok? Então isso representa aí um ganho muito relevante a nível de custo das queries e tempo de execução. A gente vai ver um caso prático daqui a pouquinho que vai ilustrar isso, ok? Um outro benefício do particionamento é que você pode aplicar uma política de expurgo de partição baseada no tempo, tá? Então, por exemplo, se você considera que as partições válidas, úteis para você, são apenas dos últimos 7 dias, ou do último mês, do último ano, enfim, você pode definir ali no DDL de criação da tabela essa política de expurgo para, a partir do momento que essa partição tiver mais que X dias, ou X tempo de vida, ela pode ser expurgada automaticamente. Então, em background, vai sendo feito aí essa rotina de expurgo,
que vai minimizando aí a quantidade de armazenamento que a sua tabela consome, beleza? Bom, a gente tem algumas observações importantes aqui sobre o particionamento. Nem todos os data types, né, são aceitos para uma coluna ser particionada, então quais são os compatíveis? Date, datetime e timestamp. Tanto o particionamento quanto essa rotina de expurgo de partições que eu comentei, eles são definidos no momento de criação da tabela, tá? Então, seja via comando DDL ou interface gráfica, é nesse momento que você vai definir o particionamento. Então, se você tem uma tabela hoje, se tiver uma tabela hoje que não é particionada e você quer que ela passe a ser, você vai ter que carregar os dados dessa tabela numa nova tabela com as instruções aí de particionamento, ok? Sempre que possível filtrar pela partição, né? Porque como já foi dito, se a sua tabela é particionada, mas você não filtrar pela partição, é como se ela não fosse, ok? Não vai ter benefício nem ganho de performance dessa forma. Então, pode ser definido como obrigatório o filtro pela partição. Então, mesmo que não haja nenhum problema de sintaxe na query do usuário, se ele não filtrar pela partição, a query vai retornar erro. Bom, aqui a gente tem um exemplo de DDL para criar uma tabela particionada com política de expurgo e obrigatoriedade de filtro na query, né? Então não tem muito mistério, o create table, qual é o dataset, o nome da tabela, o esquema, né? Partition by, né? Aqui você vai definir qual que é a partição, o campo, né? Que vai ser a partição, nesse caso é o transaction date, que tem um data type compatível, e uma cláusula options aqui, adicionando a política de expurgo, que é de 3 dias, né? Ou seja, todas as partições que completarem 3 dias serão expurgadas, e a obrigatoriedade de filtro, portanto, qualquer query sem utilizar o filtro com a partição vai retornar erro. Beleza, pessoal? Então vamos agora para a parte prática.